Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvana, professora de língua portuguesa, e estou aqui para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre o gênero textual entrevista. Vamos lá? Você conhece o gênero entrevista? Acredito que sim. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já leu, ou ouviu, ou assistiu a alguma entrevista, não é verdade? O que você sabe sobre esse gênero? Com certeza você deve ter observado que a entrevista é um jogo de perguntas e respostas entre o entrevistador, que é o que entrevista, e o entrevistado, que é aquela pessoa que responde às perguntas do entrevistador. Você já leu ou assistiu alguma entrevista? Eu acredito que sim. Em algum momento você já deve ter sido chamado a atenção por alguém que deu uma entrevista na TV, ou no rádio, ou na própria internet, enfim. Em algum momento de sua vida você já deve ter se interessado em conhecer alguém, em saber mais sobre a vida de uma pessoa que você tem admiração, que você gosta do trabalho, ou saber mais a respeito de um assunto através de entrevistas com especialistas, enfim. E quais as pessoas ou assuntos você já se interessou em conhecer melhor? Eu acredito que em alguns momentos vocês devem ter sim buscado um artista, um famoso, ou até mesmo alguém que faça algo, que seja especialista em algo que você se interesse. Esse é o propósito comunicativo da entrevista: levar informação para que as pessoas tanto conheçam melhor aquele que é entrevistado, ou saiba a respeito daquela situação, daquele assunto que está sendo abordado durante a entrevista. A entrevista ele é um gênero da esfera jornalística, ou seja, ela está presente na mídia, seja na TV, no rádio, nas redes sociais, na internet como um todo, né? Revistas, jornais, enfim. E ela pode ser oral ou escrita. Existem as entrevistas que são exclusivamente orais e aquelas que são postas, né? Mesmo que ela aconteça na oralidade, que todas elas acontecem na oralidade, elas são transcritas, né? Ou seja, passada para a forma escrita, para que seja divulgada também em meios como jornais, revistas, né, para que elas possam ser impressas, então elas precisam ser reproduzidas de forma escrita também. E ela se caracteriza por esse jogo de perguntas e respostas. Lembrando que as entrevistas também ela traz um título, né, que normalmente traz aí o assunto que vai ser abordado durante essa entrevista. E também a apresentação do entrevistado. É de suma importância que o entrevistador ele busque conhecer bem o entrevistado para que ele tanto construa o título dessa entrevista como ele faça uma introdução. Que introdução seria essa? Ele vai falar a respeito dessa pessoa que vai ser entrevistada, né? O porquê dela estar sendo entrevistada, quais são as informações tão interessantes que ela tem para oferecer, né? Porque se a pessoa está sendo entrevistada é porque ela tem informações que com certeza vai chamar a atenção do outro e que vai fazer com que muitos leitores se interessem em ler ou ouvir esse gênero. A entrevista ela tem como função, né, conduzir uma conversa que acontece entre duas ou mais pessoas. Ela também pode ser feita a um grupo de pessoas, né? E as perguntas elas são elaboradas pelo entrevistador, de modo a obter a informação necessária por parte do entrevistado, que pode ser uma ou várias pessoas. O entrevistador ele pode estar também entrevistando um grupo de pessoas, né? Um grupo de famosos, de artistas, ou um grupo de especialistas, enfim. E é sempre bom lembrar que para se entrevistar alguém é importante conhecer esse alguém primeiro, para que seja feita a introdução e que se elabore essas perguntas com antecedência, sempre pensando naquilo que provavelmente o leitor ou o ouvinte ele vai gostar, vai ter interesse de saber. Antes da entrevista, o condutor, ou seja, o entrevistador, ele deve procurar o máximo de informações possíveis sobre o assunto a ser tratado com a pessoa que será entrevistada, né? Então, antes de iniciar qualquer entrevista, é necessário selecionar o tema sobre o que
essa pessoa, né, esse artista ou esse especialista, ele vai tratar, ele vai falar, ou até mesmo essa pessoa comum, desde que ela tenha um assunto que seja de interesse da sociedade, ela pode sim ser entrevistada, deve ser entrevistada. Então, que tema seria esse? Porque a partir do tema vai ser colocado aí o título, né? E também vai trazer aí a introdução falando a respeito dessa pessoa que será entrevistada. Os objetivos da entrevista, é interessante que o entrevistador, né, o produtor dessa entrevista, ele pense quais são os objetivos dessa entrevista, quais as informações necessárias que ele quer passar para esse leitor, para esse ouvinte. E ele tem também que selecionar a pessoa a ser entrevistada. Então, se o entrevistador ele quer falar a respeito de um assunto específico, ele pode buscar um especialista naquela área que possa tratar, né, que possa falar com propriedade a respeito daquele assunto, né? Se o objetivo do entrevistador é mostrar para o público alguém que está em voga, que está fazendo sucesso no momento, né? Então ele vai buscar uma pessoa que ele acredite que o público tem interesse e que vai querer ouvir ou ler essa entrevista. Eu trouxe como exemplo aqui uma entrevista, né, essa pessoa que está aí na imagem, Fernanda Takai, não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma voz belíssima, né? Ela é cantora de uma banda que não é da época de vocês, mas talvez vocês já tenham ouvido falar, se não, estou apresentando agora. Fernanda Takai, ela é da banda Pato Fu, né? Tem uma voz belíssima, tem canções bem gostosas de se ouvir. E ela, além de cantora, também produz livros, né? Ela é autora de livros, escritoras. E ela fez esse livro, ela produziu um livro em homenagem à filha dela, né? Então, essa entrevista aí com Fernanda Takai foi justamente para apresentar esse trabalho, esse novo trabalho que ela está desenvolvendo, que é a produção desse livro, que foi feito em homenagem à filha. Então, eu trouxe aí como exemplo o título da entrevista, que é Fernanda Takai escreve livro infantil inspirado na filha. E observe que antes do entrevistador ele partir para as perguntas, ele fez uma apresentação dessa artista, né? Ele diz, além de cantar, ela também escreve. Fernanda Takai, a vocalista da banda Pato Fu, se aventurou novamente no mundo da literatura. Autora de 2 livros de crônicas e um infantil. Ela acaba de lançar uma nova história para crianças intitulado O Cabelo da Menina. Tá vendo que o entrevistador, ele não chega já abordando o entrevistado a respeito do assunto que ele quer tratar, ele chega apresentando o título da entrevista e fazendo aí uma introdução a respeito dessa pessoa que será entrevistada. Após essa introdução, aí sim, o entrevistador ele começa com as perguntas. Eu trouxe aqui 3 como exemplo. Essa entrevista ela é bem mais longa, né? Mas aí é só a título de exemplo mesmo que o entrevistador fez essa pergunta para ela. Quanto tempo você levou para criar a história? Né? No caso, o livro que ela produziu em homenagem à filha. Aí ela responde, foi 1 mês e meio de trabalho. Tenho várias fotos de Nina, descabelada, gosto de usar fotos como lembretes para criar, adoro fotografar, olhar as fotografias me faz lembrar das emoções que vivemos. Então foi a resposta da entrevistada, né? O entrevistador fez mais uma pergunta, sua filha se reconhece no livro? Ela respondeu e assim se deu toda a entrevista, né? São muitas perguntas, você vai ter acesso, né, a essa entrevista também na atividade pressa, que vocês terão acesso através do professor de vocês e verão essa entrevista aí na íntegra. Eu só trouxe como título de exemplo, né, para que vocês entendam que é necessário que o entrevistador ele busque conhecer esse entrevistado, né, o entrevistador busque conhecer o entrevistado para que ele faça essa introdução e para que ele possa elaborar as perguntas de forma que ele supra a necessidade do leitor de conhecer a respeito daquele trabalho ou daquele assunto que vai ser tratado durante a conversa. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido aí o propósito comunicativo da entrevista, né? Que é informar, é fazer com que o leitor ele aprenda mais sobre algo, ele tenha mais informações sobre algo, sobre alguém, algum artista ou até anônimo mesmo, mas que seja um assunto pertinente, né? Para a sociedade.
E eu espero que a partir de hoje, se vocês não tiveram oportunidade ainda de ler uma entrevista ou de ouvir uma entrevista, façam isso, busque pessoas que vocês gostem, autores que você goste, artista, ou busque um assunto que chame sua atenção, que você deseja conhecer um pouco mais, e pesquise entrevistas referentes a esses assuntos ou a essas pessoas. E eu tenho certeza que vocês ficarão muito bem informados, tá bom? Então, beijos para todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.